vez, e hoje não é propriamente uma peça, um projeto em si que eu vos venho ensinar, é mais uma dica de colocar aqui nas pontinhas dos fechos tecido e depois deixar aqui um espacinho e não ser costurado. É mais propriamente essa dica que eu venho aqui mostrar para vocês. Portanto, tenho isto aqui é em napa, tenho então o molde da bolsinha, já estruturei com TNT, fiz uma costurazinha de segurança a toda a volta, já coloquei a minha etiqueta e então aqui em cima meço de uma extremidade, de uma pontinha à outra, meço 1,5 cm, do outro lado faço a mesma coisa, corto um fecho com a medida de onde eu marquei até aqui, mais coisa, menos coisa, portanto, da medida de onde eu marquei à outra, a mesma medida do fecho, já tenho o cursor, como podem ver, e depois pego nos pedacinhos de tecido para colocar nas pontas. Portanto, dobro um bocadinho de cada lado e faço como se fosse o viés. Portanto, agora aqui dentro vou colocar o fecho e vou passar aqui uma costura. Vamos aqui para a máquina. Então, vamos lá, passar aqui uma costura à beirinha. Eu, como tenho tecido a mais, não faço o processo, senão tinha que fazer o processo. Pronto, já costurei. Do outro lado vou fazer a mesma coisa, corto o excesso do tecido que sobrou, que estava a mais. Portanto, agora na outra extremidade faço a mesma coisa, uma dobra do tecido de cada lado. Faço como se fosse o viés, não é? Coloco o fecho e vou costurar, passar uma costurinha. Certificarem-se se costuraram dos dois lados, se apanharam a parte de baixo e a parte de cima, é importante. Está aqui, está-me aqui a querer fugir, então vou aqui com a ajuda do pico, para que não fuja, e já faço então a costura. Costurei. Vou cortar então os excessos de cada lado e as extremidades dos fechos estão concluídas. E então agora é aplicar o fecho normal, portanto vamos colocar aqui à beirinha da marcação, portanto onde eu fiz a marcação vou colocar, isto aqui como é napa não vou pôr alfinetes, tenho que colocar molas. O tecido sobra um bocadinho, portanto eu vou ter que o chegar mais para cá, ou seja, cortei um bocadinho mais do que o fecho, cortei um bocadinho maior do que a medida e portanto tenho que aqui ajustar de maneira a que fique a sobrar de igual modo para os dois lados. Alfinetado. A alfinetado neste caso não é alfinetado, é com molas. Vou à máquina passar uma costura de segurança com o calcador do fecho, não é? Calcador do fecho, passo uma costura de segurança. Levanto o calcador, a agulha no fundo, o cursor para lá, para poder continuar a costurar o fecho. E a costurinha de segurança está pronta. Volto a puxar o cursor para cá e agora pego num tecido, neste caso não tem frente e verso, é igual, tanto dá de um lado como do outro. Neste caso nem lhe vou fazer um pique, porque eu consigo aqui orientar, coloco molinhas para não fugir, consigo orientar o meio, porque como é uma peça pequena, portanto não há necessidade de estar aqui a fazer pique. E portanto agora vou trocar para o outro lado o fecho, o calcador, né, para costurar o fecho. À medida que vou costurando o tamanho, esta costura agora é feita do tamanho do calcador. À medida que vou costurando, vou tirando as molas e eu corto sempre um bocadinho os forros a mais e sobra sempre um bocadinho. Vou virar o forro
como de habitual, em todas as peças, não é? Já ia com o alfinete, não pode ser alfinete porque é napa. E esticar o tecido atrás, a napa à frente, igual, esticar bem, para que o tecido de trás do fecho não fique aqui, quando se for abrir o fecho, para que se consiga abrir e o tecido não esteja aqui para cima. Portanto, temos que esticar bem, tanto a napa como o tecido. E agora, qual é a técnica que eu faço para conseguir costurar bem e para que seja fácil de costurar na napa e ao mesmo tempo também para não partir a linha? Portanto, eu coloco um bocadinho de creme e vou passar então a costura de segurança à beirinha, esticando o forro e a napa, por forma a que não fique o tecido forro para cima, dobrado ou qualquer coisa, e depois quando se queira abrir o fecho não seja possível. Portanto, esticando os dois, e é muito mais fácil costurar colocando assim o creme, porque vai deslizar na napa. Atrás a costura está feita e vou fazer a mesma coisa do outro lado com molinhas, porque a napa e não vamos alfinetar, não é? Passar aqui um bocadinho de creme por cima da napa para facilitar a costura e não partir a linha. Vou puxar o tecido forro, a napa. Então agora tenho aqui o cursor, tenho que o puxar para cá, costurar um bocadinho e agora voltar outra vez a puxar o cursor para lá. Como dá para perceber, aqui temos os terminais do fecho, não é? E portanto agora vamos fazer aqui costura, o tamanho do calcador, e portanto o fecho vai ficar, não vai ficar costurado, digamos assim, fecho juntamente com a napa. Vão ficar estes terminais bonitos e aqui nós costuramos, portanto não vai haver fecho porque é basicamente o tamanho do calcador. Abro o fecho para depois poder virar a peça. Uno. Já sabemos que a parte do fecho vai para dentro, para o lado do forro. Vamos unir as pecinhas com as molinhas. Parte do forro para dentro, do lado do forro, parte do fecho. E agora o tecido forro. Vamos unir. Aqui agora no tecido forro sim, já pode ser com alfinetes. Vamos fazendo de um lado e do outro. Eu gosto de ajeitar os tecidos. Vou ajeitando de um lado e do outro, de um lado e do outro. Não faço tudo de um lado e depois do outro. Vai ficando alinhadinho assim. Aqui sobra forro, é normal que eu deixe sempre um bocadinho maior. Aqui vou deixar uma abertura para depois poder virar a peça. Vou deixar aqui mais ou menos esta abertura, de onde está um alfinete ao outro, deixo essa abertura. Portanto, vou trocar o calcador para o básico, para o calcador normal, né? E então agora, no sítio de onde eu coloquei o alfinete, eu tiro o alfinete, porque ele fica lá mesmo só para marcação, e faço costura para a frente e para trás, no processo, para depois não descoser quando eu estiver a virar. E agora vou costurar com jeitinho na parte redonda e vou costurar a toda a volta. Aqui é sempre, apesar de não estarmos a costurar fecho, não é? Porque temos lá aqueles pedacinhos de tecidos que colocámos, os terminais, digamos assim, não é? Mas de qualquer das maneiras torna-se ali um bocadinho mais grosso, portanto temos que fazer com mais jeitinho, devagar, para também não partir a agulha. E se necessário, com a ajuda do agulhão, empurramos os tecidos para baixo e facilita a costura. Aqui, redondos. Eu gosto sempre aqui do auxílio do agulhão. Eu empurro com o agulhão os tecidos, devagarinho. E agora aqui é muito natural, porque estamos a passar de uma camada de tecidos bastante grande para o tecido, que são camadas mais pequeninas, e às vezes acontece que dá assim uns pontinhos, umas costuras em falso. Mas não tem problema,
porque vamos lá depois reforçar a costura. Aliás, eu gosto de reforçar sempre. O processo. Neste caso, por acaso, até não. Até costurou bem. Mas de qualquer das maneiras, eu dou sempre aqui um reforço na parte mais grossa. Do outro lado a mesma coisa. Inicio pelo forro porque é tecido mais fininho e portanto é mais fácil. E depois reforço a costura e está. Como nos outros, o habitual. Cortamos os excessos. Neste caso não há assim muitos excessos, é mais assim nos redondos. Pronto. Ok. Os excessos e agora vamos virar a peça. Pronto. Esta era a dica que eu tinha para vos mostrar como é que se pode fazer também os terminais dos fechos. Também fica engraçado. Não fica nenhuma abertura, porque nós vamos costurar e eu costurar aquele espaço que deixamos de 1,5 cm. Basicamente é a margem de costura. Portanto, aquilo que vai ficar são os terminais dos tecidos que colocamos no fecho, como podem ver. E fica um trabalho diferente, uma forma de colocar o fecho diferente. Também bastante engraçado, para não ser tudo igual. É esta a dica que eu tenho hoje para vocês. Do fecho. Com os pedacinhos de tecido. A imitar viés. E que deixam um acabamento diferente e bonito. Pronto. Este tecido é assim um tecido bastante escorregadio, portanto tenho que aqui alfinetar mais, senão ele foge-me. Cortar pontas, como o habitual. Colocar agora aqui a tirinha de tecido que eu costumo fazer. E está concluída. Pronto, gosto de colocar aqui sempre assim uma tirinha de fita. E está feita com os terminais. Espero que tenham gostado da dica.